Olá, pessoal! Meu nome é Raquel e eu sou estudante de doutorado do programa de pós-graduação em Ciências Naturais da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, a UENF, localizada na cidade de Campos dos Goytacazes. O meu trabalho é intitulado de Síntese, Caracterização e Avaliação do Potencial Anticancerígeno de compostos de coordenação de cobre 2 e platina 2 com ligantes de produtos naturais, sob a orientação da professora doutora Maria Raquel Garcia Vega. A utilização de plantas medicinais para tratar e curar doenças é tão antigo quanto a humanidade. Os países com mais longa tradição na utilização dessas plantas medicinais são a China, a Índia e o Egito, que datam de aproximadamente 1500 anos antes de Cristo. Embora as plantas medicinais vinham sendo utilizadas há séculos, foi somente no século XVIII que ocorreu o isolamento das primeiras substâncias puras do reino vegetal, como a morfina, um analgésico, a quinina, um antimalárico, a nossa tão discutida cloroquina, por exemplo, a estrequinina, um pesticida. Já no século XX, começou a maior busca pelos chamados princípios ativos dessas plantas, e isso levou à elucidação de diversos fármacos, como a escopolamina, que é o princípio ativo do Buscopan, a reserpina, que é utilizado para pressão alta. Todas essas substâncias, elas são alcaloides e apresentam em comum esse átomo de nitrogênio. Portanto, pessoal, boa parte dos princípios ativos das plantas advém dos alcaloides. E por isso, a gente escolheu trabalhar com os alcaloides, especificamente a cernomidina e a isocernomidina. Esses alcaloides, eles são isolados da espécie Solanum cernum, conhecida popularmente como Panaceia, que significa deusa da cura, devido às suas propriedades medicinais. É utilizada para tratar hiperplasia prostática, diabetes, câncer e úlcera gástrica, por exemplo. No ano de 2011, Lopes e colaboradores verificaram a atividade antimicrobiana e anticancerígena desses alcaloides. Porém, não obtiveram resultados satisfatórios para a atividade antimicrobiana. Mas a cernomidina conseguiu reduzir em 50% as células de câncer de colo retal. Então, pessoal, será possível melhorar a atividade desses alcaloides ou fazer com os que não tinham atividade possam vir a ter? De acordo com a literatura, a presença de um íon metálico em um composto orgânico, isso pode ativar ou aumentar ainda mais a atividade biológica daquele composto, formando então os compostos de coordenação. Mas o que são compostos de coordenação? Os compostos de coordenação são compostos que apresentam no seu sítio ativo um átomo metálico, como, por exemplo, a nossa hemoglobina, que apresenta como íon metálico o ferro, né, que é o ácido de Lewis. É um receptor de elétrons. E ao redor desse íon metálico tem a base de Lewis, chamada de ligantes, que vai ser doadores de elétrons. A clorofila também é um composto de coordenação. E um composto de coordenação muito conhecido e que apresenta atividade antineoplásica é a cisplatina. A cisplatina ela foi descoberta no ano de 1844, porém só foi elucidada em 1893. Ficou quase um século esquecida, até que Rosenberg e colaboradores resolveram avaliar o efeito do campo elétrico sobre cultura de bactérias Escherichia coli e observaram que a mitose dessas bactérias estava sendo interrompida. Porém, isso não foi devido ao efeito do campo elétrico, e sim devido à produção de cisplatina que estava acontecendo no meio de cultura. Então, em 1971, iniciou os testes clínicos
Já em 1978, foi aprovado para o câncer de próstata. E até hoje a cisplatina é utilizada para tratar diversos tipos de cânceres, não só o câncer de próstata. E, diante do advento da cisplatina, surgiram então os seus análogos, impulsionando o emprego de metais de transição para a pesquisa e o desenvolvimento de novos metalofármacos. Então, pessoal, o nosso trabalho ele visa isolar o alcaloide cernumidina da espécie Solanum cernum, colocar este alcaloide em um meio reacional com sal de cobre e com sal de platina, com o objetivo de obtermos um composto de coordenação de cobre pentacoordenado e um composto de coordenação de platina tetracoordenado. Em seguida, a gente vai caracterizar esses compostos por diversas técnicas, como infravermelho, RMN, EPR, e depois a gente vai avaliar a atividade anticancerígena desses compostos empregando o método do MTT. E como que funciona esse teste do MTT? Inicialmente será preparada uma suspensão celular, a qual será adicionada uma plaquinha contendo 96 poços. Em seguida, acrescentaremos frações das soluções dos complexos e incubaremos por 48 horas. Depois desse tempo, a gente vai adicionar 20 microlitros de MTT e iremos incubar essa plaquinha por mais 4 horas para que ocorra a transformação do MTT em formazan. Em seguida, a gente vai realizar a leitura no espectrofotômetro VVIS. Aqui algumas referências utilizadas e muito obrigada, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso.